Nate Goyard. Aqui é o Brasil! Brasil! A redemocratização em nosso país aconteceu no contexto de surgimento de vários movimentos políticos e sociais. Entre eles, nós podemos destacar as greves operárias, mais especificamente a greve dos metalúrgicos, que foi uma greve que aconteceu na ABC Paulista, na região sudeste, e foi um dos movimentos mais importantes no processo de redemocratização, também na luta dos trabalhadores usurpados durante a ditadura militar. Nessa época, a gente tem também o fim do bipartidarismo, que, para quem não sabe, é aquela ideia onde existiam apenas dois partidos: a Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Essa foi, obviamente, uma lógica adotada pela ditadura civil brasileira, que teve fim graças a esse processo de redemocratização do nosso país. Temos também nessa época o retorno das eleições para governadores dos estados, além da apresentação da emenda Dante de Oliveira, que era uma emenda parlamentar que buscava o retorno das eleições diretas para presidente da República novamente no Brasil, o que vai gerar então o grande movimento das diretas já, que teve o seu auge em 1984, com mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas pedindo o retorno das eleições presidenciais. Porra, tudo isso? No entanto, quando a emenda Dante de Oliveira foi para a votação no Congresso Nacional, ela foi rejeitada, ou seja, no final de 1984, as eleições novamente seriam indiretas, que é onde o presidente da República seria eleito apenas pelo Congresso Nacional. Essas eleições vão ter dois candidatos muito fortes: Paulo Maluf, que era candidato do governo representante do regime militar brasileiro, contra Tancredo Neves, que era um dos maiores líderes da oposição democrática nesse momento. Tancredo Neves, então, começa a representar toda essa volta da democracia brasileira, pois ele vence as eleições. Eleições essas que foram indiretas, como eu disse, mas mesmo assim, Tancredo tinha grande apoio dentro da Câmara dos Deputados e por isso ele foi escolhido pelo Congresso Nacional para ser o novo presidente da República. No entanto, a poucos dias de assumir o cargo, o presidente eleito morre e quem acaba assumindo a faixa presidencial foi seu vice, José Sarney, que será então o primeiro presidente civil eleito após 21 anos de regime militar. Members of Congress, I would like to conclude by quoting the poet of democracy, the great Walt Whitman. Welcome, Brazilian brother, thy ample place is ready. A loving hand, a loving hand, a loving hand. O governo Sarney ficou marcado pelo Plano Cruzado, onde teve o estabelecimento de uma nova moeda, e ele foi um plano econômico que tinha como principal objetivo conter a hiperinflação que aterrorizava os brasileiros naquele momento. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado; extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros; conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário; extinção da correção monetária generalizada; escala móvel de salários; congelamento total de preços, tarifas e serviços. Então, a partir daí, o governo começa a proibir o aumento desses preços e também a aplicar o reajuste automático dos salários a partir do momento em que a inflação chegasse a 20%. O governo de Sarney também institui o seguro-desemprego, mantendo no mínimo o consumo das famílias, o que gera grande apoio da população. No entanto, com o congelamento de preços, houve uma alta muito grande do consumo, o que gerou um desabastecimento dos itens básicos. E depois disso, devido a esse desabastecimento, houve a liberação de reajuste de tarifas e serviços públicos
e também o reajuste de preços, o que vai gerar uma insatisfação popular, ou seja, a população irá ficar bastante chateada. A senhora está passando mal aqui, as pessoas estão tentando acudir ela. Muita gente aqui no bairro que está chateada, enfim. Essa senhora acabou de passar mal, Ziel, na situação. E outro ponto bem importante desse período de José Sarney foi o estabelecimento da Constituição Brasileira de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Eu vou votar pela primeira vez para presidente, como a maioria dos brasileiros. E você? Você não vai perder essa oportunidade, não é? Olha, no dia 17 de dezembro, num domingo, faça como eu vou fazer. Saia de casa de verde e amarelo, cheio de fé. Na cabine eleitoral, pegue a sua cédula igualzinha a esta aqui e vote certo. Vote para ganhar, marcando bem aqui. 20. Collor. Vote como eu. Vote Collor. Governo Collor. Promessa de modernização e decepção. Após quase 30 anos sem eleições diretas para presidente da República, os eleitores brasileiros voltaram a exercer esse direito nos dias 15 de novembro e 17 de dezembro de 1989. Ao final de uma agitada campanha eleitoral, venceu o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, tendo como vice Itamar Franco. Eles concorreram por uma pequena agremiação política chamada de o Partido de Renovação Nacional, PRN. No segundo turno, Collor derrotou por uma pequena diferença de votos o ex-líder sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores PT, que concorria pela primeira vez à presidência da República e recebera apoio das lideranças do PMDB, PSDB e PDT. Durante a campanha eleitoral, Collor apresentou o discurso centrado na moralização do serviço público e no combate aos maranjais. Outra proposta de seu programa de governo era modernizar a administração do Estado e a economia do país conforme o pensamento neoliberal. Isto é, privatizar, vender para iniciativa privada, empresas estatais, combater os monopólios, abrir o país à concorrência internacional e desburocratizar as regulamentações econômicas, entre outras propostas. Depois de muitos anos de governo, começaram a surgir na imprensa do país inúmeras denúncias de corrupção envolvendo a cúpula governamental e a própria família Collor. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. A gravidade das denúncias, aliada à grande repercussão alcançada na mídia, levou a Câmara dos Deputados a instituir uma comissão parlamentar de inquérito, PCI, em maio de 1902, destinada a apurar as eventuais irregularidades. Aos poucos foram expostos aos públicos notícias de uma suposta rede de corrupção, sonegação fiscal e contas fantasmas chamado Esquema PC. Uma série de negócios obscuros dirigidos por Paulo César, ou PC Farias, amigo e ex-tesoureiro da campanha presidencial de Collor. Ao final dos trabalhos, a PCI apresentou um relatório que incriminava o presidente Collor. Estava aberto o caminho legal para o impeachment, que foi aprovado pela Câmara Federal em 29 de setembro de 1902. A votação dos parlamentares foi transmitida pelas emissoras de rádio e TV e acompanhada com grande interesse pelos cidadãos brasileiros. Assim, Fernando Collor foi impedido de exercer a função de presidente da República para ser julgado pelo Senado Federal. No dia 2 de outubro de 1902, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência da República, governando inteiramente até 29 de dezembro, quando, durante o julgamento do Senado Federal, Collor entregou sua carta-renúncia. Mesmo após a apresentação da renúncia, o Senado prosseguiu o julgamento de Collor, cassando seus direitos políticos por 8 anos, dando assim fim ao seu governo. Sou um homem simples, de origem simples, de vida simples. Itamar Franco, quando assumiu a presidência do Brasil, teve um grande desafio na presidência, que foi a crise econômica e a alta da inflação. O Brasil havia passado por uma série de planos econômicos, todos fracassados. Havia mudado de moeda diversas vezes, mas a inflação continuava alta. Em 1992, por exemplo, a inflação atingiu 1.109%. Esse governo ficou marcado por ter realizado um dos grandes feitos da história recente do país, a estabilização da economia e o controle da inflação. Isso ocorreu por meio da nomeação de Fernando Henrique Cardoso ao Ministério da Fazenda.
O trabalho dele e de sua equipe de economistas na estabilização da inflação no Brasil efetivou-se por meio do Plano Real. Diferente dos outros planos, no Plano Real não houve política de choque e todas as mudanças econômicas propostas foram explicadas abertamente à população, que entendeu o que estava sendo feito, aderiu e apoiou o novo plano econômico. Cadê os R$5 que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. Cincão. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. O Plano Real foi implantado em 3 etapas ao longo de 1993 e 1994 e passou por aprovação no Legislativo. As 3 etapas incluíram a estabilização das contas públicas, com redução de gastos e aumento da arrecadação, lançamento de uma moeda virtual para preparar a transição do Cruzeiro Real para o Real e, por fim, o lançamento da nova moeda, o Real. De imediato, o Plano Real mostrou-se ser de sucesso, pois fez com que a inflação no Brasil caísse consideravelmente. Em 1993, a inflação anual no Brasil era de 2.477%. Em 1994, 916%. Em 1995, apenas 22%. Algumas críticas foram realizadas na época à quantidade de privatizações na gestão de Itamar, além do Plano Real ter aumentado o desemprego e mantido o poder de compra do trabalhador nivelado por baixo. Ainda assim, o fim da inflação alta acabou gabaritando Fernando Henrique Cardoso como candidato à presidência do Brasil. Esta é uma esquina qualquer, de uma rua qualquer, de uma cidade qualquer do Brasil. Um país de centenas de milhões de pessoas, de centenas de milhões de opiniões, de diferenças e de sonhos. Um país que há mais de 500 anos cresce, caminha, às vezes tropeça, corre e se recupera, sob o olhar curioso e atencioso de quem um dia sonhou em inventá-lo. Um olhar sobre os homens e as mulheres que fizeram do Brasil o que ele é hoje. Governo Fernando Henrique, um projeto liberal reformista. E hoje eu vou falar sobre os 20 anos do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso ainda é o nome mais expressivo do PSDB. Nunca foi populista, mas é um dos poucos estadistas que o Brasil conheceu. Finalmente, seu legado político e econômico começa a ser resgatado por seu partido, que nos últimos 12 anos se mostrou incompetente como oposição. É preciso fazer justiça à FHC, reconhecer, ainda que 20 anos depois, a paternidade da moeda forte e do crescimento econômico do Brasil. Nada disso seria possível se não fosse o Plano Real de FHC. Antes dele, a inflação chegava a incríveis 2.700% ao ano. Incríveis! Passamos por uma sucessão de planos desastrosos, com congelamento de preços, confisco de poupança, até que o então ministro da Fazenda, Itamar Franco, nos trouxe o Real, que estabilizou a moeda, domou a hiperinflação e recuperou o crescimento econômico que estava estagnado. E apesar do pessimismo da então oposição, hoje situação, o plano de FHC prevaleceu. O sucesso do Real é uma tapa com luva de pelica para quem dizia que ele seria um estelionato eleitoral. No final do último ano do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, cresceram-se o descontentamento popular e as críticas de parte da imprensa em relação ao desempenho de seu governo. Vários fatores contribuíram para isso. A crise de fortalecimento de energia elétrica no país, gerando risco de apagão. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Na época, atribuiu-se o problema à falta de investimentos do governo em infraestrutura e às privatizações no setor energético. O crescimento intenso das dívidas externas e internas do setor político, gerando desconfiança na capacidade do governo de honrar seus compromissos e pondo em dívida a efetividade do processo de privatizações. Retorno da pressão inflacionária, levando a cerca desilusão com o Plano Real, elevadas taxas de desemprego causando descontentamento popular. A insatisfação social desse período converteu-se em anseio por mudanças políticas que, em grande medida, foram direcionadas para o candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições à presidência da República em 2002.
Eu comia calango quando era menino. A gente saía correndo atrás dos calanguinho, pegava o calanguinho e comia com ovo. Eu sou analfabeto. Minha mãe era analfabeta, meus irmãos tudo analfabetos, meus primos analfabetos, meus cunhados eram analfabetos, meu cachorro analfabeto, meu gato analfabeto. E eu me orgulho disso, porque a gente não tinha nada para brincar. No documento estão todos os compromissos assumidos ao longo dos 2 mandatos do presidente Lula e o que efetivamente foi feito pelo governo federal nos últimos 8 anos. A solenidade contou com a presença da presidenta eleita Dilma Rousseff, de ex-ministros, governadores e de todos os 37 ministros do governo. Cada ministério ficou responsável por fazer o balanço da própria pasta. No documento, em cada tópico, estão informações sobre a situação do país em 2003, os desafios encontrados por quem assumia o ministério, compromissos feitos durante a campanha e todas as ações que foram realizadas até o final de 2010. No discurso, o presidente Lula ressaltou as conquistas dos 8 anos de governo, o aumento do número de trabalhadores com carteira assinada, a estabilidade econômica e a melhoria na vida dos mais pobres, na educação, e destacou ainda as ações do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC transformou o país em um imenso canteiro de obras. Ele mudou a cara de nossas cidades, oferecendo moradias dignas e bairros decentes à população, desobstruiu o gargalo de nossa infraestrutura e reativou diversos setores antes praticamente abandonados, como as indústrias naval e ferroviária. O balanço foi assinado por todos os ministros e registrado em cartório. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, lembrou que o documento é histórico e vai servir de base para que a sociedade fiscalize as ações dos governantes. A sociedade vai poder ter acesso a esse material e fiscalizar e comprovar se o que o governo fez esteve à altura das promessas, das intenções e dos compromissos assumidos com a população. Eu estou seguro de que nesse material ela vai encontrar o retrato de um governo que fez muito, que fez mais e que certamente poderia ter feito mais ainda, mas que foi um governo que honrou o voto que o trouxe até aqui. Como foi a economia do Brasil durante o governo Lula? Lula foi presidente do Brasil de 2003 até 2011. Durante o seu governo, o PIB cresceu, a pobreza diminuiu, o desemprego caiu e o dólar despencou. Mas nem tudo isso foi mérito dele. Na verdade, isso aconteceu com todos os países da América Latina por conta do boom das commodities. Dessa forma, todos os países exportadores começaram a crescer, independente se eram governos de esquerda ou de direita. Basta a gente comparar a Colômbia com a Venezuela, que era comandada por Hugo Chávez. Ambos os países cresceram e caíram juntos. Com todo esse boom das commodities, vários empregos foram criados para conseguir acompanhar a demanda. Dessa forma, o desemprego caiu junto com a pobreza. Todo esse boom aconteceu por conta do crescimento da Índia e da China, e dessa forma esses dois países começaram a comprar cada vez mais aqui do Brasil. E para conseguir comprar tudo aquilo que eles queriam, eles precisaram trocar o dólar pelo real. E foi assim que o real cresceu e o dólar caiu. 41, eu tenho orgulho, e vocês podem ter certeza, um dos maiores orgulhos. Eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41, somam, vamos fazer a conta, 208, mais 41 são 240, 200, não 300, querida, 249, é que ela estava pensando que era 300, não cheguei lá, chegarei. O governo de Dilma Rousseff deu continuidade à política do governo antecessor, de Luiz Inácio Lula da Silva, também do Partido dos Trabalhadores, o PT. Desse modo, foram mantidos os programas de assistência social, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Economicamente, a pauta neoliberal continuou sendo adotada. Os problemas sociais do país foram incumbidos à iniciativa privada, por meio de programas que investiam dinheiro público no setor privado, como Minha Casa Minha Vida, ProUni e dentre outros. Um dos principais programas coordenados por Dilma nessa função foi o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Esse programa consistia em desenvolver ações para investir em áreas cruciais como infraestrutura, habitação, energia e entre outros. O objetivo era garantir o desenvolvimento do país e a melhoria da infraestrutura e dos serviços que atendem a população brasileira.
O primeiro ano de seu mandato resultou num crescimento de 2,7%, e em 2012 a economia cresceu 0,9% e em 2013 o PIB cresceu 2,3%. Em 2013 o país ficou em terceiro lugar em taxa de crescimento, entre as 13 principais economias mundiais. Entretanto, em 2013, a inflação oficial ficou acima do esperado pelo mercado em geral. A insatisfação popular com o governo Dilma cresceu significativamente nesse período. O fracasso na agenda econômica deu combustível a esse problema. No ano de 2014, vieram à tona casos de desvio e de lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. Esses casos foram investigados pela Polícia Federal, surgindo a Operação Lava Jato. Descobriu-se que grandes empreiteiras pagavam propinas para receberem vantagem nos pleitos para a escolha de empresas que executariam obras para a Petrobras. No mesmo ano de 2014, ocorreram as eleições para presidente do país e Dilma Rousseff foi reeleita com mais de 51% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o candidato Aécio Neves, do PSDB. O segundo governo de Dilma Rousseff continuou a fracassar na condução da pasta econômica, e o país enfrentou um período de recessão entre 2015 e 2016. A situação econômica brasileira se agravou ainda mais, e no ano de 2015 foi registrado pelo PIB negativo no país, menos de 3,8%. As taxas de desemprego e de inflação cresceram, e o aumento da oposição ao governo de Dilma no Congresso acabou impedindo que muitas ações do governo para contornar a situação fossem derrotadas no Legislativo. A condução política da Operação Lava Jato também é considerada um dos maiores fatores que explicam a derrota de Dilma Rousseff. Existem historiadores que entendem que a queda de Dilma foi resultado também da falta de habilidade dela para lidar com a crise política e econômica do país. Manifestantes foram às ruas pedindo o impeachment da presidente e outros em defesa do governo Dilma, gerando polarização política no país. E então, em abril de 2016, a maioria dos deputados federais foi favorável ao impedimento do governo Dilma Rousseff. E em maio de 2016, a maioria do Senado votou pela abertura do processo de impeachment de Dilma, por crime de responsabilidade fiscal. Os senadores decidiram pelo impeachment de Dilma Rousseff, que foi sucedido pelo vice-presidente Michel Temer, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, em 31 de agosto de 2016. Em 31 de agosto, o Senado Federal, por 61 votos a 20, cassou o mandato de Dilma como presidente, mas manteve o direito dela de ocupar cargos políticos. Já em 2018, Dilma Rousseff procurou dar continuidade à sua carreira política, candidatando-se ao Senado por Minas Gerais, mas não conseguiu ser eleita. Isso é tudo, pessoal.